Queridos, vamos iniciar mais um momento, uma conversa sobre a Palavra de Deus, que está em Atos, no capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 31. Diz assim o texto: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês hoje algo sobre medo. Como lidar com o medo diante de certas situações. O medo, primeiro a gente tem que identificar se é um medo real ou ele é um medo fictício, ilusório, que surgiu do nada. Mas existem situações que nós temos que enfrentar aí. Tudo que é novo acaba trazendo medo para a gente. Tudo que traz uma situação nova para a gente acaba trazendo medo. É a mudança de emprego, mudança de uma escola, um casamento, uma situação que vai fazer na vida da gente diferença. Então a gente começa a ter algumas dificuldades. E nesse caso aqui, João e Pedro, eles tinham sido presos, estavam diante do Sinédrio, eles tinham passado por uma situação difícil e eles estavam ali sendo inquiridos. E isso naturalmente deve ter trazido ao coração deles algum temor, alguma preocupação. E a igreja, ela estava em oração, estava buscando a Deus pela vida deles. E agora João e Pedro começam a falar sobre isso, e eles começam a atrapalhar um pouco a questão do medo nesse texto. Primeira, eu quero compartilhar com vocês quatro pontos de como lidar com o medo no nosso dia a dia, seja em qual nível que for, em qual situação que for. O primeiro ponto, eu quero que você entenda que Deus vê os seus problemas. Essa é a primeira coisa. Não importa se ele é grande ou ele é pequeno. Ele é grande, talvez ele seja pequeno para uma outra pessoa, mas para você ele é uma coisa grande. Talvez você pergunte assim: que tipo de medo que pode me paralisar? Talvez o medo do novo, o medo de tomar decisões, o medo de enfrentar desafios, o medo de enfrentar crises. Então a gente não sabe muitas vezes o que fazer. E a gente pensa que nós estamos sozinhos no problema. Só que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente se depara com medo é que Deus vê também o nosso medo. Ele vê o problema que nós estamos enfrentando. E para as outras pessoas, esse medo pode ser uma coisa boba, mas para você, ele é real. Então você precisa de entender que da mesma forma que ele é real para você, ele também é real para Deus. Então Deus consegue ver. O texto diz no versículo 29 assim: agora, Senhor, considera a ameaça deles. Aqueles que encontram dificuldade, eles queriam a garantia de que Deus tinha visto a sua perseguição, o que estava acontecendo com ele. Quando as coisas estão indo bem, a gente não precisa de garantia constante de que Deus está conosco. A gente acha que está tudo bem. Mas durante uma batalha, e você terá batalhas, não tem como você fugir disso, existe uma forte necessidade de segurança. É interessante que a boa notícia, ela foi dada pelo próprio Deus. Ele diz assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. O segundo ensinamento é: peça para ser preenchido por uma confiança e amor que são maiores que o medo. O versículo 29 diz assim, na parte dele, na parte final, que anuncie com toda intrepidez as suas palavras, a sua palavra. Seria assim: capacite os teus servos para que anunciem de forma corajosa a sua palavra. Isso foi um pedido que pudesse preencher o coração dele e as mentes deles. Eles perceberam que de uma maneira eficaz de experimentar menos medo era ter mais coragem. E só que coragem sozinho não resolve. E é irrealista pensar que todas as apreensões, dúvidas, intimidação vão fugir
assim e nunca mais vão nos assombrar. Geralmente, positivo e negativo agem na nossa vida ao mesmo tempo. Qual o segredo para vencer essa questão aí? Tenha vida que possa buscar confiança e amor. Busque reforço no Senhor. Olhe os seus pontos positivos dentro de você, aquilo que Deus te deu, e trabalhe isso. Não joga luz sobre os pontos negativos. Tenta elencar, tenta listar para você qual é a confiança e o amor que você tem. E tenta colocar no outro lado os medos que você tem. Comece agora a trabalhar isso. O que é o amor e a confiança de Deus pode fazer na minha vida para jogar fora esse medo? Terceiro, acredite que Deus está operando um milagre na sua vida. Porque no versículo 30, eles dizem assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Agora havia uma oração para que Jesus intercedesse em nome deles com milagres, para que o medo talvez que estivesse tomando conta do coração deles fosse sobrepujado, fosse jogado ao chão. Eles pediram força primeiro, depois eles pediram que Deus compensasse a diferença. Agora, é isso que vai fazer diferença em sua vida. Ponha as mudanças que você precisa de colocar na sua vida, as suas atitudes, seus pensamentos, seu comportamento diante de Deus e fale: Senhor, eu preciso de acreditar que o Senhor vai fazer um milagre nessa situação. E o quarto ensinamento é: seja cheio do Espírito Santo. Versículo 31 diz que depois deles orarem, um lugar tremeu em que eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Existe uma relação definitiva entre encher-se do Espírito Santo e lançar fora o medo. Mais tarde, a gente vai ver que esses homens foram usados poderosamente por Deus. E a gente precisa de ter essa fórmula na nossa vida. Há momentos em que a gente acha que está tudo perdido, que o medo tomou conta da gente. E há situações que o medo realmente nos domina e nos paralisa. Thomas Edison, quando ele estava certa vez lá no seu laboratório de invenções, pegou fogo em tudo, reação química espontânea, e acabou pegando fogo em todo o seu laboratório. Quando ele olhou aquele fogo enorme, o filho dele ficou preocupado: puxa, foi tudo por água abaixo, meu pai perdeu tudo que ele tinha, e agora o que fazer? E Thomas Edison, quando chega, olha aquele fogaréu e fala para ele assim: vai lá, chama sua mãe, chama seus amigos, porque eles nunca vão ver um fogo tão intenso assim na vida como esse. Ele pegou a situação que poderia gerar medo nele e transformou em algo positivo. No dia seguinte, ele olhou, tudo acabado, só tinha restolho, coisas caídas ali, muita cinza, muita coisa queimada. E ele falou o seguinte: vamos reconstruir para os seus colaboradores, vamos reconstruir. E só que ele perguntou assim: e alguém aí tem dinheiro? Ele mesmo perguntou. E o que ele fez? Ele conseguiu juntar todas aquelas coisas que tinham sido queimadas, que estavam ali, algumas coisas estavam quebradas, e ele resolveu vender tudo aquilo, colocar aquilo tudo fora, para poder começar a reconstruir o novo. Na nossa vida é assim. Nós precisamos de paralisar o medo e não ele nos paralisar. Nós precisamos de jogar em frente. Nós precisamos de olhar e pegar e olhar: o que eu tenho aqui? Eu vou juntar isso tudo, vou colocar para fora e vou começar o novo. E Thomas Edison conseguiu reconstruir todo o seu laboratório de invenções. Nesse dia, eu quero te perguntar: você precisa de jogar coisas fora? Você precisa de fazer um rescaldo aí no seu incêndio e ver o que pode ser jogado fora para começar a reconstruir o novo? Hoje é dia de novo. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de começar uma nova história na sua vida. Então eu te chamo, querido,
Lança fora o medo. Lança fora. E passe a confiar no Deus que pode te dar força. Que Deus te abençoe. Amém. Se você precisar, mande um e-mail para pastorvascotoledo@gmail.com. Está aqui embaixo na tela, você vai ver. Você pode mandar um e-mail para a gente. Você está orando pela sua vida. Se você precisar de alguma orientação, nós estamos prontos para isso. Que Deus te abençoe. Amém.